Eu reagi ao discurso do presidente Bolsonaro na Assembleia das Nações Unidas. Fala galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou jornalista e estudante de psicologia e a ideia desse canal é discutir os principais assuntos que são abordados na mídia, no Brasil e no mundo, sempre com muito respeito ao Estado democrático de direito e à ciência. Esses são os nossos pilares para construir qualquer discussão por aqui. No último vídeo do canal, nós falamos sobre as eleições municipais que vão acontecer no ano de 2020. Nós dissemos quem são os candidatos que postulam o cargo de prefeito de São Paulo. Eu vou pedir de antemão que você se inscreva no canal e caso você goste, curta esse vídeo porque ajuda bastante a gente na divulgação. Então, sem maiores delongas, vamos ao vídeo de hoje. Então, gente, o Bolsonaro vai abrir a convenção da ONU nesse vídeo, né? E isso é uma tradição já da instituição. Desde a segunda convenção da ONU, agora está na 75ª, o Brasil abre, um representante brasileiro abre esses discursos, né? O primeiro foi o Oswaldo Aranha, lá em 1946. Por que isso acontece? Porque é sempre o Brasil que abre as assembleias da ONU. Um motivo exato ainda não se sabe. É uma tradição da entidade, né, que o Brasil abra essas conversas, mas tem duas possíveis explicações para isso. A primeira é que lá na década de 40, quando começou essas convenções, o mundo estava ainda no período da Guerra Fria e era polarizado por duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética. E o Brasil seria visto então como um país neutro. Dar para o Brasil a oportunidade de abrir a convenção representaria assim, uma neutralidade, não estamos puxando para o lado de ninguém. Essa é uma das possibilidades. A segunda possibilidade, a segunda hipótese, né, que tem para a criação dessa tradição é que isso seria um prêmio de consolação para o Brasil, porque o Brasil era um país grande que tinha pretensões de ter influência internacional, global, e participar do Conselho de Segurança, o que lhe foi negado, né, o que foi negado para nós isso. Então, como um prêmio de consolação, deram esse destaque para o Brasil poder abrir as conversas nas assembleias da ONU. E por isso que o nosso presidente Bolsonaro mandou esse vídeo para abrir a convenção deste ano. Acho que vale lembrar, né, gente, que esse é o primeiro react que a gente faz aqui no canal, então pode ser que alguma coisa não saia muito bem, ou então eu não sei como é que faz esse direito, mas vamos lá, a gente vai aprender junto, vamos ver como é que faz. Vamos ver o que o nosso querido presidente Bolsonaro falou. Senhor Presidente da Assembleia Geral, Volkan Bozkır, Senhor Secretário-Geral da ONU, Antônio Guterres, a quem tenho a satisfação de cumprimentar em nossa língua-mãe, chefes de Estado, de governo e de delegações, senhoras e senhores. É uma honra abrir essa Assembleia com os representantes de nações soberanas, no momento em que o mundo necessita da verdade para superar seus desafios. Bolsonaro, você podia fazer uma fono, né, cara? Não, sério, você já é presidente do Brasil, é muito ruim a sua dicção. Isso não é importante para o futuro da nação, mas pelo amor de Deus. A Covid-19 ganhou o centro de todas as atenções ao longo deste ano e, em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Você quer lamentar cada morte ocorrida, presidente? O senhor disse que não era coveiro, disse que não era para jogar nas suas costas a morte dos brasileiros pela Covid-19, e agora o senhor diz que quer lamentar? Soa estranho, né? Desde o princípio, alertei em meu país que tínhamos dois problemas para resolver, o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores. Mentira, 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 mentira. Começou mentindo, presidente. Que feio. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu em 3 decisões diferentes, né, que eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo até, inclusive,
Não foi que o governo federal está impossibilitado de agir durante a pandemia ou qualquer coisa nesse sentido. A única coisa que o Supremo fez foi reconhecer que os estados e municípios têm o direito e o dever de promover medidas sanitárias no sentido de isolamento, até de restrição de circulação intermunicipal e interestadual, para, de acordo com a ciência, proteger a sua população da Covid-19. Mas isso não exime de forma nenhuma a responsabilidade do governo federal. Está muito claro o que o senhor está querendo fazer aqui. O senhor está querendo tirar das costas do governo federal qualquer possível ação mal sucedida que tenha sido feita de acordo com a sua visão no combate à pandemia, mas não vale fazer isso distorcendo a realidade. O governo federal e a União têm sim o dever de zelar pela saúde da sua população. É uma premissa constitucional isso, inclusive, que o senhor muitas vezes deixou de lado, não é mesmo? Das unidades da federação. Ao presidente, coube envio de recursos e meios a todo o país. Presidente, não foi ao presidente que coube grande parte dos recursos para todo o país. Não foi ao presidente. O dinheiro não é seu. O dinheiro é do povo. O senhor não é dono da União. O senhor é simplesmente, e alguns diriam, eu diria, infelizmente, o atual gestor desse dinheiro. Mas o dinheiro não é seu. Para de querer falar que foi você que ajudou os governadores e deu dinheiro para as pessoas. Não foi você. Para de mentir na ONU. Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus, disseminando o pânico entre a população. Sob o lema "Fique em casa" e "A economia a gente vê depois", quase trouxeram o caos social ao país. A imprensa trouxe o caos para o país? É sério que você falou isso? É sério que você falou isso? Foi a imprensa que trouxe o caos para o país. Não dá para acreditar, você está falando para o mundo inteiro, você está envergonhando o país. Não é a imprensa que politizou a pandemia. A única pessoa que politizou a pandemia foi você, presidente. Não foi a imprensa, não foi a oposição, não foram mais de 135 mil brasileiros que morreram por conta da Covid-19 que politizaram essa porcaria dessa pandemia. Quem politizou foi só você. A culpa é sua. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas. O maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil e talvez um dos maiores do mundo. O programa de maior assistência aos mais pobres do mundo, que o senhor diz, né? O auxílio emergencial, o senhor e a sua equipe econômica queria dar somente 3 parcelas de R$200. Quem aumentou para R$600 o valor da parcela do auxílio emergencial e aumentou o escopo, né, de pessoas que foram beneficiadas justamente por esse benefício foi a pressão popular e o Congresso Nacional. Foi a Câmara dos Deputados que fez isso. O seu governo queria dar somente 3 parcelas de R$200 e mandar os trabalhadores para a rua, permitir que as empresas simplesmente mandassem as pessoas embora sem nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de seguridade. Para de mentir, pelo amor de Deus. Destinou mais de US$100 bilhões para ações de saúde, socorro a pequenas e microempresas, assim como compensou a perda de arrecadação dos estados e municípios. Assistiu a mais de 200 mil famílias indígenas com produtos alimentícios e prevenção à Covid. Estimulou, ouvindo profissionais de saúde, o tratamento precoce da doença. Ouvindo profissionais da saúde, estimulou o tratamento precoce da doença. É sério isso, sério isso. O seu primeiro-ministro da Saúde, presidente, era um médico. O segundo também era um médico. E os dois saíram porque o senhor não ouvia eles. O senhor virou as costas para a saúde. O senhor só ouviu os médicos e cientistas que diziam o que o senhor queria ouvir. Na verdade,
É muita forçação de barra dizer que ouviu os profissionais da saúde. Não ouviu. Aliás, os cientistas nunca foram tão desrespeitados como eles estão sendo no Brasil atualmente, não é verdade? Destinou 400 milhões de dólares para a pesquisa, desenvolvimento e produção da vacina de Oxford no Brasil. Não faltaram nos hospitais os meios para atender aos pacientes de Covid. A pandemia deixa a grande lição de que não podemos depender apenas de umas poucas nações para a produção de insumos e meios essenciais para a nossa sobrevivência. Somente o insumo de produção de hidroxicloroquina sofreu um reajuste de 500% no início da pandemia. A cloroquina não devia ter sofrido um aumento de 500%. Foi errado isso. Ela devia ter sofrido um aumento de 10 milhões por cento, porque essa porcaria não serve para o tratamento da Covid-19. Isso já foi rebatido 1 milhão de vezes por diversos estudos científicos. Até a gente já fez vídeo no canal aqui. Você está falando como representante do Brasil na ONU para o mundo inteiro. Você está passando ridículo e você está fazendo o povo se envergonhar também. A gente não quer virar um páreo internacional. Os brasileiros não merecem isso. O que o senhor já fez com o país durante a pandemia já foi demais. Não precisava de mais essa, não é verdade? Nessa linha, o Brasil está aberto para o desenvolvimento de tecnologia de ponta e inovação. A exemplo da indústria 4.0, da inteligência artificial, nanotecnologia e da tecnologia 5G, com quaisquer parceiros que respeitem nossa soberania, prezem pela liberdade e pela proteção de dados. No Brasil, apesar da crise mundial, a produção rural não parou. O homem do campo trabalhou como nunca, produziu, como sempre, alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado. Nossos caminhoneiros, marítimos, portuários e aeroviários mantiveram ativo todo o fluxo logístico para distribuição interna e exportação. Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Tem legislação ambiental, mas não respeita, né? Não serve de nada. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e patrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Gente, não sei se vocês já viram um vídeo que a gente fez sobre como funciona o fascismo. São 2 vídeos, né? Um é mais teórico, a gente fala sobre os 10 pontos que caracterizam a construção de uma sociedade fascista, e o segundo vídeo é mostrando como o governo Bolsonaro se enquadra nesses 10 pontos, né? Bom, aqui o que ele está fazendo é um apelo a uma teoria da conspiração. Ele não dá nome aos bois, ele não diz quem é que está por trás dessa grande conspiração contra o Brasil. Ele diz que essa conspiração existe, de modo que os seus seguidores mais fanáticos acreditem e divulguem, espalhem essa teoria. Mas não existe evidência de que existe uma grande conspiração internacional de modo a inventar que a Amazônia está sendo destruída, que está sendo devastada para que o Brasil perca a soberania nacional. E também é errado dizer que os brasileiros que apontam tais problemas com a Amazônia e com o Pantanal são impatrióticos, como ele falou aqui, né? Mais um discurso falacioso que a gente observa nesse discurso da ONU, e mais perigoso do que as constantes groselhas e bobagens que o Bolsonaro fala, que não estão baseadas na realidade,
é que agora ele está falando isso para o mundo inteiro. Então, a nossa visão perante o mundo acaba sendo bastante prejudicada. Isso prejudica os negócios, prejudica a troca, o compartilhamento de ciência, né, de novidades científicas, enfim. São muitos incalculáveis prejuízos que o Brasil tem por ter um presidente falando tanta besteira assim numa Assembleia Geral da ONU. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo sendo uma das 10 maiores economias do mundo, somos responsáveis por apenas 3% da emissão de carbono. Garantimos a segurança alimentar a 1/6 da população mundial, mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para a pecuária e agricultura, números que nenhum outro país possui. O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos e, por isso, há tanto interesse em propagar desinformações sobre o nosso meio ambiente. Estamos abertos para o mundo naquilo que melhor temos para oferecer, nossos produtos do campo. Nunca exportamos tanto. O mundo cada vez mais depende do Brasil para se alimentar. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Juntamente com o Congresso Nacional, buscamos a regularização fundiária, visando identificar os autores desses crimes. Durante o seu governo, no ano de 2009, foram menos de 10 propriedades que foram regularizadas, né, que teve regularização fundiária, sendo que a média anual, desde 2009, passa de 3 mil. Não dá para entender, o senhor diz na ONU que o seu governo preza por isso, mas na prática não faz. Só que a gente está de olho, né, presidente? O senhor pode, as pessoas de fora do país, o que não é também de todo verdade, porque o Brasil é sim um país muito visado internacionalmente, mas vá lá, as pessoas de fora do país pode ser que não saibam em detalhes como funciona a gestão do seu governo, mas nós aqui dentro sabemos, né? E a gente vai sempre apontar. Porque a região amazônica é maior que toda a Europa Ocidental. Daí a dificuldade de combater não só os focos de incêndio, mas também a extração ilegal de madeira e a biopirataria. Por isso, estamos ampliando e aperfeiçoando o emprego de tecnologias e aprimorando as operações interagências, contando, inclusive, com a participação das Forças Armadas. O nosso Pantanal, com área maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. Desde julho para cá, foram mais de 3 milhões de hectares que foram queimados no Pantanal. E na primeira quinzena de setembro de 2020, já teve a mesma quantidade de queimadas que teve durante todo o mês de setembro de 2019. Então, não é por vontade da natureza só que essas queimadas estão aumentando, que estão escalando em um nível alarmante. Na verdade, presidente, são escolhas políticas. Vale lembrar que a sua política ambiental vem sendo atacada não só por aqui dentro do país, mas também está colocando em risco o próprio agronegócio brasileiro, que o senhor tanto se orgulha, né, de defender, como, por exemplo, as exigências que a França, a Alemanha e outros países da Europa estão fazendo para afirmar, para deixar definitivo o pacto do acordo entre Mercosul e União Europeia, de um acordo de livre comércio que vem sendo negociado há 20 anos. No ano passado foi finalmente aceito esse acordo. E agora ainda não está valendo por conta da política ambiental do seu governo.
Eu acho que vale colocar a mão na consciência e se perguntar por que isso está acontecendo. Será que é simplesmente uma conspiração internacional? Ou, mesmo que seja má vontade de outros países, bater de frente assim, atacar negando o problema, negar o problema, será que é a solução? Eu acredito que não, né? A nossa preocupação com o meio ambiente vai além das nossas florestas. Nosso Programa Nacional de Combate ao Lixo no Mar, um dos primeiros a serem lançados no mundo, cria uma estratégia para os nossos 8.500 quilômetros de costa. Nessa linha, o Brasil se esforçou na COP25 em Madrid para regulamentar os artigos do Acordo de Paris que permitiriam o estabelecimento efetivo do mercado de carbono internacional. Infelizmente, fomos vencidos pelo protecionismo. Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano, vendido sem controle, acarretando severos danos ao meio ambiente e sérios prejuízos nas atividades de pesca e turismo. O Brasil considera importante respeitar a liberdade de navegação estabelecida na Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar. Você vê que o Bolsonaro é um homem de obsessões, né? Ele conseguiu enfiar a Venezuela aí no meio do discurso dele. Não é só na preservação ambiental que o país se destaca. Não é só na preservação ambiental que o país se destaca. No campo humanitário e dos direitos humanos, o Brasil vem sendo referência internacional pelo compromisso e pela dedicação no apoio prestado aos refugiados venezuelanos, que chegam ao Brasil a partir da fronteira no estado de Roraima. A Operação Acolhida, encabeçada pelo Ministério da Defesa, recebeu quase 400 mil venezuelanos deslocados devido à grave crise política e econômica gerada pela ditadura bolivariana. Meu Deus! Direitos humanos! A gente então, além do meio ambiente, a gente vem sendo notado internacionalmente por conta dos direitos humanos, presidente. E de novo o senhor fala da Venezuela, né? Porque não dá para esquecer da Venezuela. Bom, a gente, no que diz respeito a direitos humanos no Brasil, tem tanta coisa para se falar, né? Nós já falamos algumas delas, por exemplo, no vídeo que a gente fala sobre a sua relação com a imprensa. Será que mandar um repórter calar a boca, ameaçar de encher sua boca de soco é algo parecido com direitos humanos? Será que dizer que um presídio que ganhou notoriedade nacional e internacional por ter tortura, morte, violência lá dentro, seria o exemplo do que há de melhor no país? Como foi o que o senhor disse quando se referia ao presídio de Pedrinhas? Enfim, presidente, acho que tem muito a desejar no que diz respeito aos direitos humanos no Brasil, né, isso historicamente, e na sua gestão, então, não tem nem o que falar. O senhor tem o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, né, com a Damares Alves. Essa semana mesmo vazou na imprensa que durante aquela campanha sórdida feita por aquela ativista Sarah Winter, que é ligada, né, ao Ministério, que tem ligações políticas próximas com a ministra Damares Alves, que foi perseguir uma garota de 10 anos que havia sido abusada e por conta disso tinha, obviamente, tido uma gravidez forçada, né, indesejada, e essa campanha visava impedir que essa garota pudesse fazer um aborto legal e legítimo. E essa semana saiu na imprensa que representantes do Ministério da Damares estiveram à frente dos movimentos dessa Sarah Winter e desses ativistas de extrema-direita para impedir que esse aborto legal acontecesse. Isso é defesa dos direitos humanos? Será que alguém no mundo acredita que isso é defesa de direitos humanos? A maneira com a qual o senhor sempre se referiu aos homossexuais, né? À população LGBTQI, ou então aos negros, ou então a mesma situação da população carcerária, como a gente já havia falado? Ou será que defensor dos direitos humanos são os seus filhos, Flávio e Eduardo Bolsonaro, que estavam ontem num programa sensacionalista fazendo isso? Todo maconheiro da Odela, yoga, yoga, yoga. Todo maconheiro da Uboga, yoga,
ioga, ioga. Vai morrer amanhã, viu? Todo maconheiro dá o cobra. Iu. Todo maconheiro dá uma nuca. E vale lembrar que o Flávio era para ter comparecido a uma cariação na Polícia Federal com o senhor Paulo Marinho para conferir sobre aquela acusação de que a operação que iria atingir em cheio, né, o Queiroz durante ainda o período eleitoral de 2018 estava prestes a acontecer. E o Flávio deveria acompanhar o senhor Marinho para fazer essa cariação, ele não foi e foi participar desse vídeo aí que a gente acabou de mostrar. Isso não tem nada a ver com direitos humanos, né? Mais uma mentira que o senhor contou no seu pronunciamento na ONU. Bom, gente, eu dei uma acelerada aqui no vídeo, porque aqui nesse período o Bolsonaro vai falar um pouco sobre a economia, vai falar sobre um pouco sobre a relação que a gente até comentou aqui da União Europeia com o Mercosul, o possível acordo, né, que ainda não está valendo, vale destacar mais uma vez que não está valendo por conta da política, um dos principais motivos é a política ambiental do governo brasileiro. Falou sobre a OCDE e sobre algumas reformas econômicas que o governo dele apresentou recentemente ao Congresso, como por exemplo a tributária e a administrativa. Falou que fez a reforma da Previdência, mas mais uma vez é bom lembrar que essa reforma da Previdência ela só saiu, e aqui eu não estou fazendo julgamento de valor se a reforma da Previdência foi algo bom ou algo ruim, né? Mas o fato é que ela só saiu por conta da imprensa e do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, porque os desencontros, a desinformação e a maneira errática com a qual o governo federal e o Ministério da Economia agiram durante aquele processo quase fizeram com que a reforma fosse abaixo, né? O Brasil saúda também o plano de paz e prosperidade lançado pelo presidente Donald Trump, com uma visão promissora para, após mais de 7 décadas de esforços, retomar o caminho da tão desejada solução de conflito israelense-palestino. A nova política do Brasil de aproximação simultânea a Israel e aos países árabes converge com essas iniciativas, que finalmente acende uma luz de esperança para aquela região. Tinha que ter, obviamente, um afago, um carinho no Donald Trump, né? Não podia passar num discurso da ONU sem passar um carão desse. O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Deus abençoe a todos. O meu muito Fechou com obrigado. chave de ouro, né? O Brasil é um país cristão e conservador. Olha, Bolsonaro, o Brasil... Ser cristão e ser conservador são princípios, são adjetivos, né, bastante subjetivos, né? Algumas pessoas podem identificar o Brasil, sim, como um país com maioria cristã, no sentido do que as pessoas se declaram, mas outras pessoas podem vir questionar isso, dizer que isso não é uma maioria, essa maioria total não significa uma vontade absoluta de 100% da população. E conservador também, né? O que é ser conservador? Liberais clássicos vão dizer que o conservador é aquele que procura conservar instituições. O seu governo procura conservar instituições, o senhor defende a divisão entre poderes, a respeitabilidade do STF, do Congresso Nacional, dos governadores, dos prefeitos? Não sei. Outros vão dizer que ser conservador é ser homofóbico, ser preconceituoso, querer que as coisas nunca mudem, de forma alguma. Não é verdade? Então, dizer que o Brasil é cristão e conservador é uma maneira um tanto quanto abstrata e forçada, né, para você definir o que é um país. Eu acho que o que seria correto o senhor dizer é que o Brasil é um país laico. O Brasil é um país laico. Ou seja, o Estado é laico, presidente. E laicidade, quando a gente fala em laicidade, a gente entende que pode sim ser uma maioria cristã, que a pessoa pode ser cristã, pode ser budista, pode ser de qualquer religião que ela quiser. Mas o Estado, oficialmente, não tem nenhuma religião. Ele tolera todas, inclusive a ausência de religião, mas ele em si não tem religião. Assim como
é uma democracia. E por ser uma democracia, existe uma pluralidade de visões de mundo que são aceitáveis, não somente a conservadora. Pare de querer generalizar para toda a população brasileira, para toda a nação, a maneira que o senhor e o seu grupo acredita que seja correta de se viver. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei mais nervoso do que eu imaginei que eu iria ficar. Mas também faz parte da linguagem do YouTube, né? A linguagem das mídias sociais também é assim que funciona. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um comentário aqui o que vocês acharam, que a gente faz outros vídeos de react. Beleza? Eu espero vocês. Já curtam e se inscrevam no canal, caso vocês ainda não tenham feito. E é isso, gente. Até a próxima.